Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler do verso 8 ao 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 8 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, que ele morreu. Se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra lida neste momento diante de nós, que tanto precisamos, meu Deus, de um alimento, do alimento verdadeiro, um alimento que não falte, como nós acabamos de ler na tua palavra, uma promessa tua de que o alimento não faltaria através de um homem de Deus. Ó Pai, a nossa expectativa, todas as vezes que viemos à tua casa, também é ouvir a tua voz, que nunca se acabará, através de alguém usado pelo Senhor. Pai, essa é a nossa expectativa. Fala conosco, que não seja eu, meu Deus, a dizer palavras humanas, filosofias, mas que seja o Senhor, através do Espírito Santo, a ministrar aquilo que o Senhor quiser. Ó Deus, tenha liberdade entre nós, que o Senhor possa operar nos nossos corações, derrubando barreiras de entendimento, distração, cansaço, tudo aquilo, meu Deus, que tenta a operação da tua palavra. Ó Deus, coloco minha vida nas tuas mãos, pedindo também misericórdia, pedindo graça, unção e poder do Espírito Santo, para que o Senhor possa me ajudar na ministração dessa palavra. Assim, oramos juntos e colocamos tudo diante do Senhor, o fazendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Amados, como nós lemos aqui um trecho
do primeiro livro de Reis, né? A história do profeta Elias, uma história que você também conhece bastante bem. A história se dá num contexto do reinado de Acabe, de Israel, um rei também que você já ouviu falar muito, Acabe e a sua esposa Jezabel, um reinado que já começa mal desde os pais de Acabe. Se você for ver aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16 ainda, você vai ver que há uma sucessão, não é, de tragédias, de traições, de assassinato, em que um homem chamado Zinri toma o reino e depois ele é também morto por alguém chamado Onri, que é pai de Acabe. E esse pai de Acabe, também um homem mau diante de Deus, fez de tudo quanto era ruim. Isso é um trecho da história que vai levar até o reinado de Acabe, um começo mau, um começo ruim, em que Acabe continua nesse mesmo propósito, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, desagradando ao Senhor. Então, algo que vai, não é, começando e vai crescendo, indo de mal a pior. E o que essa história vai nos mostrar é a respeito da vida de um profeta. Naquele contexto, claro, diferente em muitas coisas para nós hoje, mas muitas semelhantes. A Bíblia fala a respeito de nós, lá no livro do profeta Joel. Veja lá comigo, Joel capítulo 2, que inclusive é um texto em que Pedro fala, não é, quando vai pregar lá em Atos capítulo 2, no momento de Pentecoste, né, ali onde há a descida do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, veja o que diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Como eu disse, Pedro usa esse texto quando ele e os demais, os cristãos, quando recebem o Espírito Santo, são alvo de zombaria de todos os outros que haviam ido a Jerusalém por conta da festa, dizendo, olha, estariam eles bêbados, não é? Todos eles aí falando em línguas estranhas, falando coisas esquisitas. E Pedro se levanta e diz que ali é o cumprimento dessa profecia, em que o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas e haveria então essas manifestações. Então, hoje, nós sabemos pela palavra de Deus, pelo que aconteceu em Atos e em diante, até o dia de hoje, que nós somos profetas. Amém? Nós falamos isso, inclusive, na escola bíblica, nesse domingo de manhã, se não me engano. Falamos que somos profetas. Várias vezes você já ouviu aqui nas pregações em que afirmamos isso. Somos os profetas de hoje. E eu penso que quando a gente diz isso, algumas pessoas ainda ficam assim, um pouco desconfortáveis, né? Sou profeta, mas que negócio é esse? Eu não fico por aí, né, falando do futuro das pessoas, entregando profecias. Não, você não faz isso, graças a Deus, porque fazer, né, falar sem receber verdadeiramente de Deus, isso é uma tragédia. Mas você fala a palavra de Deus. E o que o profeta fazia e faz até hoje é isso, falar a palavra de Deus. E é claro que, como a gente acompanha, né, e vai ver lá para trás em como era a vida do profeta desde esse momento, há 2.900 anos atrás, nós vemos que a vida de profeta era bem diferente. Se você for ver como os profetas viviam naquele momento, eram pessoas únicas, pensadas por Deus entre os homens, para falarem aquilo que Deus desejava. O próprio profeta Jeremias, né, um dos profetas, Deus diz a ele no seu chamado, eis que eu te envio a reis e nações, e você será enviado para arrancar, derribar, destruir, mas também para levantar, para edificar.
a palavra de Deus através do profeta produzia tudo isso porque era algo vindo de Deus e era verdadeiro. Não importa se parece mais estranho, mais impossível, mas se cumpria, porque o profeta era e é ainda hoje provado assim. Se aquilo que ele diz vindo de Deus é de fato verdadeiro e acontece. Se não acontece, o profeta é imediatamente desqualificado. Mas naquele momento era bastante diferente o contexto dos profetas chamados. Pra você ter uma ideia, Elias se vestia como João Batista. Vamos ver aqui no segundo livro dos Reis, um pouquinho à frente, no capítulo 1, os versículos 7 e 8. Segundo Reis, capítulo 1, versos 7 e 8, diz assim: Ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Elias, então, era reconhecido pela sua maneira de vestir. E hoje talvez as pessoas pensem que também um profeta é reconhecido pela maneira como ele se veste, né? De terno, ou as mulheres com uma determinada vestimenta, o cabelo de uma determinada maneira. Não, não é isso que qualifica ou que evidencia o profeta. Mas o profeta, Elias, ele tinha uma maneira de se vestir, uma maneira muito simples, né? Muito, assim, não com intenção de ter uma aparência externa, nada disso. Era um homem muito simples, com vestido de pelos e um cinto apenas. Então ele era reconhecido. E hoje nós vemos as pessoas dando muito mais, muitos dos que se dizem profetas, né, dando muito mais valor às vestimentas, dando muito mais valor às marcas, né, aos ternos bonitos, bem cortados, à aparência, né, um bonito relógio, um bonito anel, um bonito carro, e tudo por aí vai, nesses que se dizem profetas hoje em dia. Mas no contexto de Elias, não tinha nada disso. Então é bom a gente comparar, fazer um paralelo da vida de um profeta naquela época para hoje. Não estou com isso pregando que você tem que, a partir de agora, andar aí, né, largado, chinelo furado, calça rasgada, nada disso. Mas não é a vestimenta que vai qualificar um profeta. Mas um profeta que tem um estilo de vida, ele é reconhecido. E um estilo de vida cristão, um estilo de vida decente, uma roupa decente, não é? Algo decente, esse homem pode ser então identificado por isso. E, como eu disse, essa história do reinado de Acabe começa com um desastre, né? uma desgraça, traição, né? Depois você vê aí no capítulo 16, você vai ver como começou mal e como Acabe vai trilhando o mesmo caminho de desobediência e idolatria, que fizeram Deus, então, decretar a seca e a fome através do profeta. Veja como já começa, para o profeta, uma situação difícil. É ele quem tem que dizer. Deus está dizendo, a partir de hoje não cairá nenhuma gota sobre a terra, nem orvalho, nada vai acontecer nesses anos segundo a minha palavra. Então ele coloca essa profecia, né, que está aqui no texto lido, do 1 ao 4, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então veja mais uma vez a dificuldade que um profeta precisa enfrentar. Ele dá a palavra, por isso ele é perseguido e ele tem que se retirar, ir para um lugar isolado, junto a uma fonte, né? Ali em Querite, perto do Rio Jordão,
ele é mandado por Deus para se esconder. Vai e retira-te, sai daqui, fica ali um tempo afastado, e ali você será alimentado por corvos. Nada confortável para os profetas de hoje em dia. Nenhum profeta hoje gosta de ouvir uma palavra dessas. Oh, meu Deus, eu agora vou ter que ir, vou ter que me retirar, vou ter que ir para um lugar isolado, vou ter que me esconder, e eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, vou ter que confiar num corvo me levando comida, vou ter que confiar numa fonte para poder beber água. Olha que desconforto, olha que vida difícil. E é verdade, a vida de profeta não é fácil como muitos imaginam hoje. A vida de profeta não é como muitos hoje estão vendendo por aí. A palavra de Deus veio e ele precisa se retirar. Deus o manda, se retira, sai do teu lugar, se esconde, vai para este lugar e ali você será alimentado de uma maneira sobrenatural. Queridos, é muito hoje para muitos de nós que reconhecem, né? Todos nós aqui reconhecemos, somos profetas de Deus. Para nós hoje é muito difícil ter esse espírito e essa confiança vindo de uma palavra, dizendo que você vai ser alimentado de uma maneira sobrenatural, sem depender de você, apenas de pássaros e de uma fonte que sai ali perto de você. Mas é para a gente já começar a traçar o paralelo de como aqueles que desejam, almejam ser profetas de Deus, assumir, né, esse chamado, para que eles entendam a dependência de Deus, a real dependência de Deus nos momentos mais difíceis. Em todos os momentos nós precisamos depender, confiar na provisão de Deus, no milagre de Deus. E nós vemos hoje uma igreja cheia de profetas, não é? Que não confiam tanto na palavra de Deus, não a buscam com tanto ardor, com tanta sede, com tanta fome. Pessoas que não confiam tanto em Deus assim, desconfiam mais, acabam querendo dar uma ajuda em Deus. Então é para a gente já começar a traçar um paralelo da vida do profeta, de como era naquele momento, e hoje trazendo para o nosso contexto. Então a passagem tem muito a nos falar sobre o lugar para que ele foi enviado, para Sarepta, sobre a viúva e sobre ele mesmo, sobre Elias, para que a gente hoje possa entender a realidade do nosso chamado, chamados para sermos profetas de Deus. O primeiro é que Sarepta, hoje, uma cidade do Líbano, chamada Sarafande, não era o sonho dos profetas. Deus aqui nesse momento envia ele para Sarepta. Nós lemos aqui no versículo 9. Dispõe-te e vai a Sarepta. Queridos, era uma cidade fenícia, longe de onde Elias se encontrava, fora dos limites de Israel. Se você olhar lá no final da sua Bíblia, naqueles mapas, você vai olhar para o norte da terra e vai encontrar ali, perto do mar, Tiro e Sidom, bem ao norte, subindo, né? Era ali para onde Elias tinha que se retirar. Não era um lugar cercado de irmãos, não era um lugar onde havia o seu povo, não era um lugar onde se adorava a Deus, não é? Onde podiam ali adorar, nada disso. Era um lugar estranho, um lugar afastado, um lugar difícil de se engolir, vamos dizer assim, de uma maneira mais popular, para um profeta. E hoje nós também agimos assim, dessa maneira, quando recebemos de Deus um chamado para ir a Sarepta. E eu não quero dizer hoje que Sarepta é exatamente um lugar longe, um lugar afastado, um lugar sem recursos, né, como muitos têm aqui. Para mim, Sarepta hoje é aqui. Para mim, Sarepta é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é o lugar dos meus sonhos. Rio de Janeiro não é o lugar que eu gostaria de viver, de estar. Nós, no Rio de Janeiro, né, é lógico, cada um tem
uma ideia, uma percepção acerca do lugar que vive, cada um tem um gosto também, mas para mim, o Rio de Janeiro, nós sobrevivemos. Um calor escaldante, não é? Um lugar difícil, pessoas, não é, correndo. Para mim, Rio de Janeiro é Sarepta. Para outros, Sarepta pode ser o Nordeste. Para alguns, Nordeste é uma maravilha. Para alguns, olha, eu quero ir para o Nordeste, beleza, estou melhor lá do que aqui. Cada um tem uma percepção a respeito da Sarepta, mas a verdade é que esse lugar é aquele que você não tinha nos seus sonhos. Não era o lugar que você imaginava, que você almejava. Então, quando Deus envia o profeta, ele não pergunta ao profeta, meu filho, para onde você quer que eu te mande? É lógico, o profeta vai falar, pô, Deus, me manda para Orlando, me manda para Miami, eu quero ir para lá, me manda para Paris, manda para a Europa, para algum lugar legal. Não é assim que Deus faz. Deus simplesmente manda, ordena, fulano, vai. Elias, vai para Sarepta, sai daí. E Sarepta, aqui para você ter uma ideia de como era, né, os contextos da época, hoje com todos os problemas de fronteiras, se você for andar a pé, é difícil precisar, né, onde era ali Ramote Gileade, onde estava Elias, ali perto do Rio Jordão, mais ou menos por ali hoje, é o que hoje seria uma terra na Jordânia, e você teria que ir lá para o Líbano, com todos os problemas de fronteira e tudo mais. Se você tivesse que ir a pé, talvez você andasse aí uns 500 quilômetros, 540 quilômetros, a pé. Traçando uma linha reta da sua Bíblia, você vai ver aí uns 100 a 150 quilômetros. Então, Sarepta para ele era uma cidade em que não era seu sonho, não era seu povo, não era sua terra, era longe, cansativo, difícil de chegar. Não era o que Elias queria. Então vai já traçando um paralelo, irmãos, para o seu dia de hoje. Vida de profeta é fácil ministrar a palavra de Deus, é fácil obedecer aquilo que Deus nos manda, para onde Deus nos envia, para quem Deus quer que nós falemos. É fácil isso, irmãos? É tranquilo, não é? É algo assim prazeroso do ponto de vista físico? Não. Muitas vezes não. Frequentemente, Deus faz isso conosco, um cansaço físico. Profeta se cansa fisicamente, amém? Mas profeta não se cansa por ser um fardo. Não é um fardo para ele psicológico, mas há um cansaço físico. E aí Deus então envia o profeta para fora dos limites de Israel. Isso, irmãos, também vem ao encontro do nosso propósito, do Eu Mais Um, porque Deus hoje está nos chamando para que a gente saia dos limites de Israel, para que a gente saia da nossa zona de conforto, do nosso territóriozinho agradável, não é? Que nós desejamos, e Deus quer que a gente vá para outros lugares, para outros limites. Deus quer levar a sua palavra para outros lados. E aí a gente, quando vai evangelizar, a gente pensa logo em algo mais prazeroso para nós, algo mais confortável. Evangelizar no shopping, na praça de alimentação. Ali tem lanche do meu lado, tem ar-condicionado, tem gente rodando para tudo quanto é lado, eu vou para lá. Mas nem sempre é assim, irmãos. O profeta, como aqui diz a história, é enviado para Sarepta, algo que era completamente fora do que alguém do povo de Deus gostaria de estar. Não era o sonho de nenhum dos profetas, mas há um propósito para que Deus nos leve para fora desses limites. Como diz aqui a Bíblia em Atos 1:8, que nós mencionamos, qual foi a ordem de Jesus para nós, para a igreja? Ficai por aqui, evangelizai apenas nesse círculozinho. Vocês vão receber poder, capacitação, mas vão ficar aqui só nesses limites, nessa fronteira. Não é o que diz Atos 1:8, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, como também em Tiro, Sidom, Sarepta e até os confins da terra. É para lá que um profeta tem que ir. Um profeta, então, é enviado por Deus para todos os lugares. E muitas vezes, esse lugar não é o sonho do profeta. Não é o seu desejo, não é o conforto que ele queria, não é o desejo de nenhum profeta ficar escondido, sendo alimentado por um pássaro e tomando água de uma corrente que vai secar, porque não chove e ela vai secar também. Então é temporário. Dali Deus ainda o enviou para Sarepta. Então, a vida de um profeta não é fácil como muitos imaginam, mas ela não é um fardo. Ela é cansativa fisicamente, ela envolve um compromisso e uma obediência daquele que é chamado, mas ela não é um fardo. E Elias obedeceu. Elias foi tanto para ser alimentado pelo corvo, como também vai para Sarepta. Então, embora ela não seja a terra dos nossos sonhos, é lá que Deus quer ser glorificado. Embora não seja o meu desejo, embora São Cristóvão, Rio de Janeiro, não seja o meu sonho de cidade, é aqui que Deus quer ser glorificado. Entenda isso, não veja Sarepta como o Piauí, como se você fosse mandado lá para a mata africana. Não é isso. Sarepta pode ser o seu bairro. Sarepta pode ser a sua cidade. Pode ser o lugar onde você está. Mas entenda, Deus quer que você vá ao lugar onde frequentemente você não vai se sentir confortável. Não é o seu desejo, não é a sua paixão. E aí, quando o profeta chega lá, ele encontra a viúva, que não fazia parte da aliança. A viúva não professava a mesma fé que Elias. Era alguém dos fenícios, como está relatado no mesmo texto que a gente leu, no versículo 8 e 9. Ele diz assim, o 9, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ele tem um encontro com uma mulher, e nesse encontro Elias está representando Deus, levando a sua palavra a alguém que não é do seu povo. Eu, quando olho para essa passagem de Elias tendo um contato, um relacionamento com a viúva, que era fenícia, tanto que ela diz a ele, o teu Deus, no 12 ela diz, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não é nosso Deus. Ela não participava, ela não professava a fé judaica, a fé no Senhor. Ela era fenícia. Então, Elias está indo ao encontro de uma mulher que não faz parte do seu povo. Quantas vezes nós também, como profetas, gostamos apenas de ter um encontro com aqueles que são do nosso meio, do nosso povo, do nosso relacionamento, aqueles que são como nós, onde a gente se sente confortável, onde a gente se sente agradável, mas vida de profeta, queridos, não é assim. Às vezes Deus fala para o profeta, vai para esse lugar, e lá você vai ter um encontro e vai conviver com tal pessoa. Imagina agora aquela pessoa que você não quer nem ver do outro lado da rua. Imagina Deus falando para você, você vai ter que morar com esse cara durante um tempo e ele é que vai te sustentar. Às vezes o profeta tem que passar por isso. Às vezes o profeta tem que conviver com alguém que não é um seu par, não tem afinidade com você, não tem a mesma crença, não tem os mesmos gostos, os mesmos costumes, alguém cultura completamente diferente, mas Deus, via de regra, faz isso com o profeta. Vai, profeta, para esse lugar, porque você vai representar o meu encontro, o meu desejo, o meu plano de salvação, porque eu desejo me encontrar com os gentios. Eu desejo alcançar os gentios. Então é o encontro de Deus com alguém que sabe que a sua morte é iminente. É o encontro de Deus com alguém que sabe que nada pode fazer. Não tem como se salvar. É o que diz o verso 10 ao 12 do texto que a gente leu.
Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho comido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. A mulher, quando Elias encontra com ela, o que ela tinha como percepção de futuro era a morte iminente. Elias chega naquele exato momento em que ela está ali pegando a lenha para acender o fogo e colocar ali aquele punhado de farinha, o azeite, e fazer a última refeição com o seu filho. Alguém que sabe que não tem como se salvar, alguém que sabe que vai morrer de maneira rápida, próxima. Veja se esse não é um encontro exatamente assim de Deus com cada um de nós. Nós estávamos numa morte iminente, estávamos destituídos da graça de Deus. Se fôssemos levados, se houvesse a morte batendo à nossa porta, não tinha salvação para nós, não tínhamos o que fazer e sabíamos que estávamos condenados. Esse é exatamente o retrato do encontro de Elias com a viúva de Sarepta. É isso que um profeta faz. Leva a presença de Deus a alguém que sabe que está morto. Em breve irá morrer, não terá salvação e nada pode fazer para mudar isso. Hoje, a gente sabe o que ele pode fazer. Renda-se a Cristo. Receba o Senhor como seu Salvador. Mas, se não for isso, se não houver um profeta que leve, ela sabe, a pessoa sabe, que não há possibilidade de salvação. E ao ouvir essas palavras, as palavras de Elias, ele não contesta a versão da mulher. Ele não diz para ela, não é nada disso, você não vai morrer. Ele não contesta a versão dela, ele não procura contradizer, tentar convencer ela do contrário, nada disso. Mas ele leva a ela uma palavra que o fim pode ser diferente. Sim, você vai morrer, sim, existe um fim para todos nós, mas existe um Deus que é poderoso, e existe um Deus que pode te dar um fim diferente desse que você está convencido de que te aguarda. É o que Elias diz a ela no versículo 13 e 14. Ele disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele diz a ela: continua, faz o que você tem que fazer. Ele não diz, não, larga isso daí, não é assim, vamos conversar. Não, ele diz para ela, olha, continua, termina de pegar aí os seus gravetos, acende o fogo e faz. Mas eu te digo, o fim não é o que você está esperando. Eu tenho uma palavra diferente para você, porque o Deus que eu sirvo e que me enviou tem um futuro diferente para você. Tem uma palavra de salvação. Aí ele diz, a farinha não vai faltar, e o azeite também não vai acabar, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Isso também tem pessoas que confundem, porque alguém podia dizer assim, poxa, por que ele não fez a farinha sempre na panela e o azeite na botija, até a mulher morrer? Não, Deus não faz assim. Ele diz, olha, isso não vai faltar, até o dia em que chover sobre a terra. Depois que chover, meu querido, trabalha, corre atrás, acabou o meu suprimento. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que produzir. Muitos também vivem na boa vida, achando que a palavra de salvação vem, como achavam também, queriam Jesus colocá-lo como rei,
para que não acabassem os pães e peixes. Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que você trabalhe, que você conquiste, e aí sim você terá o seu sustento. Mas o fato é que Elias leva uma palavra, que o futuro da mulher pode ser diferente. Assim também, irmãos, foi contigo, comigo. Nós recebemos um profeta e ele nos trouxe a palavra de salvação, dizendo para nós, o seu futuro pode ser diferente. Você pode reverter a sua morte iminente, a sua separação eterna de Deus. Você pode reverter isso se rendendo a esse Deus que faz esses milagres, que faz com que a bênção não termine, a provisão não termine. Esse é o Deus poderoso que trouxe a palavra de salvação. E há, por parte da mulher, uma atitude de fé. Ela não diz também que nada daquilo é verdade, que eles iriam morrer mesmo. Não vou obedecer, vou fazer refeição e fim. Ela recebe com fé a palavra do profeta. E aí também, numa atitude de fé, vai e faz o pão e entrega ao profeta. Essa também é a nossa participação, a nossa atitude de fé ao receber a palavra de Deus. Nós assim cremos que acontecerá. E aí o Deus da aliança se mostra o provedor. O Deus da aliança, então, se revela para aquele que toma essa atitude de fé, que toma essa postura de receber a palavra de fé. É o que diz o verso 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comerão ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então Deus, esse Deus poderoso, que foi até Sarepta, que levou o profeta até lá e alcançou alguém que não fazia parte do povo de Israel, se revela como um Deus provedor, como um Deus salvador, como alguém que pode eliminar aquilo que estava certo de acontecer, a morte, o fim e a desgraça. O terceiro ponto que eu vejo aqui nesse texto, fazendo um paralelo com os profetas hoje em dia, é que, a partir daqui, desse momento, é demonstrado o que muitos experimentam a respeito de Deus. O verso 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. A partir desse momento, no relacionamento do homem de Deus com essa mulher de Sarepta, acontecem as coisas que nem todos nós esperamos. Acontecem os dias da adversidade, acontecem os dias da dificuldade, e o menino, o filho dessa mulher, veio a adoecer e faleceu. Muitos de nós também passamos por isso, quando nós recebemos essa palavra de fé. Muitos de nós, como profetas, também passamos por isso, passamos pelo dia da adversidade. Elias, mais à frente, vai ter o seu dia da adversidade, quando foge da ameaça de Jezabel. E muitos desfrutam das bênçãos de Deus durante muitos dias, mas cedo ou tarde há a revelação. Porque no verso 18, diz essa mulher a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Veja o pensamento da mulher fenícia. Ela acredita que aquilo aconteceu a ela como uma punição pelas suas iniquidades, pela sua vida de pecado, pelo tempo em que ela passou longe de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus condenara, que proibiram o povo de Deus de participar. Tudo aquilo ela traz à tona e diz: foi para que viesse a minha memória, a minha iniquidade, e matassem o meu filho. Ela interpretou que a presença de Elias veio trazer juízo sobre as suas iniquidades. Veja, irmãos, como
no nosso dia a dia, na nossa caminhada, como profetas, enfrentamos as situações. Muitas vezes somos confrontados por pessoas que falamos de Deus, pessoas que se rendem a Deus, e quando acontece a adversidade das pessoas, elas vêm até nós e nos questionam. Isso foi para acontecer pelos meus erros? Por que que esse Deus a que você serve tirou meu filho de mim? Por que que essa dificuldade veio acontecer comigo? Isso quando não acontece com o próprio profeta. Por que que isso aconteceu, ó Deus? Como o próprio Elias passou. Só eu é que não dobrei o meu joelho. Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Muitos hoje colocariam o profeta para correr ou correriam do profeta. Veja a dificuldade, irmãos, por isso que o tema da mensagem é vida de profeta não é fácil. Você é profeta ainda? Eu espero que sim e permaneça até o fim. Mas não vá pensando em que ser profeta de Deus não tem o ônus, tem o bônus, como muitos hoje buscam, mas tem o ônus. E os profetas, Elias, Eliseu, muitos deles passaram por esses problemas, mas muitos hoje, quando acontecem essas coisas, nos colocariam para correr. E aí nos evitariam, não queriam mais ouvir a palavra de Deus, não queriam mais se relacionar conosco, ou nem com Deus, mas isso é uma evidência de que a conversão genuína ainda não ocorreu. É preciso que o profeta persevere, é preciso que o profeta continue pregando, continue ministrando, continue orando, continue dando testemunho da sua verdadeira fé. E ele, Elias, nesse momento, se manteve fiel, se manteve constante, se manteve tranquilo, porque ele não saiu desesperado, não saiu da casa arrancando os cabelos, não começou a tentar se justificar na mulher, nada disso. Elias, homem de Deus, representante de Deus, ele tem uma postura que um profeta deve ter. Do versículo 20 ao 23 diz assim: Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então Deus faz o milagre através do clamor do profeta. Você que é profeta, clame a Deus, clame ao Senhor, coloque diante de Deus, porque se nós assim nos dizemos como profetas, quem clamará por Deus? Se nós, que somos os profetas, não clamamos, quem clamará? Os ímpios, os iníquos, a esses Deus não ouvirá, mas aos profetas genuínos ele ouve. E até o momento em que ele questiona a Deus, porque o próprio Elias diz: meu Deus, até essa mulher com quem eu me hospedo, o Senhor está afligindo. Até o profeta questiona, mas é atendido. Às vezes o próprio profeta coloca diante de Deus os seus questionamentos, mas não é símbolo de revolta, é símbolo de relacionamento. O profeta verdadeiro, que tem relacionamento com Deus, questiona: Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que essas coisas? Senhor, derramar lágrimas, colocar diante de Deus, isso é sinal de relacionamento, irmãos. Não é fraqueza de fé, nem nada disso, mas é relacionamento. E aí, depois de ser atendido, o menino recuperado, as coisas cooperaram para o bem, e aí sim, a viúva reconheceu que havia apenas um Deus que curava. É o que diz o verso 24. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Foi preciso um momento de dificuldade,
uma situação em que Elias foi colocado contra a parede, em que, se não for profeta mesmo, irmãos, vai embora, foge, não aguenta, não tem unção, não tem poder do Espírito Santo, vai embora mesmo, porque não tem como enganar as pessoas para sempre. Durante um tempo, os profetas até enganam, mas para sempre não conseguem. E aí, o próprio Elias, nesse momento de pressão, ali é colocado contra a parede, mas ele se coloca diante de Deus, roga a Deus e Deus faz o milagre. E aí, com essa situação, a mulher verdadeiramente se rende a Deus. Agora sim eu conheço o Deus verdadeiro, conheço que o Deus que você diz da tua boca é verdade. Agora sim eu encontrei o Senhor. Os dois recuperaram a vida. Tanto o filho, que foi ressuscitado, como a viúva. Ela viveu, ela se rendeu ao Senhor. E agora o seu espírito foi vivificado. Irmãos, tudo isso que nós ouvimos aqui são retratos, fatos que acontecem com profetas de Deus e com as pessoas a quem nós levamos, que um dia, hoje nós nos colocamos nos dois papéis. Hoje eu me coloco no papel tanto da viúva como um morador de Sarepta, como hoje me coloco também no papel do profeta. Para que a gente conheça o que acontece com um e com o outro, tanto no que você já viveu e vive até hoje, como no profeta. Muitas vezes Deus vai fazer com você e vai te dizer coisas que não são o seu sonho, não são o seu desejo do coração. A gente tem uma mania, né, de visualizar a bênção. Já fez isso? Você pede a Deus uma bênção e aí você fica na cama sonhando, com a bênção assim, assada, aquela coisa, aquela beleza. E aí quando ela vem diante de você, você fica assim, até meio desconfiado, né? Será que é isso mesmo? Porque não era isso que eu tinha em mente, meu Deus. Mas é ela. É como Deus quer. É como Deus está te dizendo. O que você precisa e eu preciso, sermos governados por Deus. Sermos obedientes, dirigidos. Estarmos sempre com Deus, buscando fortalecimento no Espírito, como dizemos na escola bíblica, né? Não estamos aqui na busca do Espírito Santo porque já o temos, mas buscamos nos encher dele cada dia mais. Alguém que é cheio do Espírito Santo, no momento de dificuldade, no momento em que vier a palavra de Deus, vai para tal lugar, vai para essa situação, confia em mim, na minha provisão, confia no meu milagre, esteja ali, nos momentos de dificuldade, nos momentos de questionamento, se mantenha fiel, persevere, rogue ao Senhor. Faça isso, irmãos, clame junto conosco por um povo perseverante, por alguém que permanece, não somente no relacionamento temporário. Muitos entram e começam a experimentar as bênçãos, vão ali pegando carona, né, no vácuo do cometa, na aba do chapéu, como um populacho que saiu do Egito e foi desfrutando da bênção de Deus para o seu povo. Muitos pegam carona, mas esses, irmãos, não estão perseverando. Estão apenas ali pegando uma carona. Peça por alguém que seja definitivo. Clame por alguém que seja perseverante até o fim. Clame por profetas que se disponham a ir a Sarepta, fora das paredes da igreja. Que leve a palavra de Deus, seja obediente à direção de Deus, porque é lá que Ele quer que ela seja pregada. Se ela chegou até você, é porque não há lugares impossíveis e tão distantes que Deus não possa levar a sua palavra.